Olá, rapaziada, como é que estão? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Bom, dando continuidade aqui aos números complexos, né, lembrando que nas últimas aulas, eu trabalhei a parte introdutória, né, a introdução de números complexos, né, de onde veio esse I, a unidade imaginária. Se quiser anotar aí, ó, esse Zinho aqui é a nossa unidade imaginária. Né? E lembrando que ela assumiu lá no início aquele valor de raiz de -1, né? Foi o que a gente chamou de I lá no início. Aí trabalhamos também a parte de adição e subtração. Agora vamos para multiplicação e divisão, mas antes vamos dar uma paradinha aqui nas potências de I, tá? A gente precisa dessas potências para ir para multiplicação e para divisão, mas ela também é uma matéria, é um conteúdo. Tá? Não é só um trampolim para chegar lá. Né? Existe o estudo mesmo dessas potências. Bom, coloquei alguns valores aqui para a gente observar o que vai acontecer. Tá? E depois eu vou dar uma dica que você não vai precisar fazer as contas que eu vou fazer aqui mais. Mas vamos lá, ó. Eu tenho I. I elevado a zero, pessoal, é o mesmo que qualquer coisa elevada a zero. Sempre que você tem algo elevado a zero, o resultado é 1. I elevado a 1 também é a mesma coisa, qualquer coisa elevada a 1 é igual a ela mesma. Agora, I ao quadrado. Pessoal, atenção no I ao quadrado, que de todas as potências, né, do I, o I ao quadrado é a mais usada. Então, é só você imaginar o seguinte, ó. O I sozinho é raiz de -1. Tá? Então, se eu quero I ao quadrado, é como se eu estivesse fazendo raiz de -1 ao quadrado. Bom, o jeito certo de resolver isso é pegar o quadrado, colocar dentro da raiz aqui entre parênteses, resolver a potência primeiro, depois extrair a raiz. Tá? Mas isso lá nos reais. Aqui nos complexos eu vou fazer o seguinte, eu simplesmente vou cortar o quadrado da potência com o quadrado aqui do índice da raiz. Então eu vou chegar aqui que I ao quadrado vai dar -1, que é o resultado desse corte aqui. Esse resultado seria possível nos reais? Nunca, tá? Jamais. Isso aqui só pode porque eu estou trabalhando no conjunto dos complexos. Então, o resultado de I ao quadrado aqui dá -1. O I ao cubo, agora você pode ir usando os resultados que você tem mais para cima. I ao cubo é a mesma coisa que I vezes I ao quadrado. Se eu quebrar esse cubo aqui, ó, isso é o mesmo que I elevado a 1 vezes I elevado a 2. Multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Ficaria 1 mais 2, daria 3. Por que eu resolvi quebrar? Para ficar mais fácil, né? Porque I elevado a 1, você já tem, é I. Vezes I ao quadrado, já está aqui em cima, é -1. -1 vezes I dá -I. E a quarta? E a quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado, ou I ao cubo vezes I, tá? Você escolhe. Eu vou colocar aqui I elevado a 1 vezes I elevado a 3. Né, que é o exatamente em cima aqui, ó. I elevado a 1 é o próprio I. Vezes. Cadê o I ao cubo? Deu -I. -I. Ó, mais vezes menos dá menos. I vezes I dá I ao quadrado. I ao quadrado é -I. Cadê o I ao quadrado? É -1, desculpa. -I é I ao cubo. I ao quadrado é -1. Então, vou colocar aqui, ó, tem um menos aqui. O -1 do I ao quadrado
Menos vezes menos dá mais, então deu 1. Ou eu poderia ter feito, né, como é quarta, i ao quadrado vezes i ao quadrado, ó, fazendo esse cantinho aqui, ó, i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Ficaria então menos 1 vezes menos 1, menos vezes menos mais, 1 vezes 1, 1. Tá? Chegaria no mesmo resultado 1. Bom, não vou fazer todos, porque daqui a pouco você já vai começar a perceber um padrão aqui. Tá? Existe um padrão que vai se seguir e daqui a pouco ele fica bem perceptível. Seguindo aqui, e a quinta pode ser feito i ao quadrado vezes i ao cubo, né? 2 mais 3, 5. Ou você pode fazer elevado a 1 e elevado a 4. O 1 com 4 também dá. I ao quadrado é menos 1. O i ao cubo é menos i. Menos vezes menos mais, 1 vezes i dá i. O i à sexta, tá? Você pode usar qualquer 2 que a soma der 6. Né? Você pode usar o 4 com 2, o 3 com 3, o 1 e o 5. Né? Fica a sua escolha aí. 1 não, né? 1 e o 4 não dá. I ao quadrado vezes i à quarta. I ao quadrado é menos 1. E a quarta dá 1. Menos vezes mais aqui desse 1 dá menos. 1 vezes 1 dá 1. Bom, acho que até aqui tá bom. Que eu já vou mostrar pra vocês o que acontece. Ó, i elevado a 0 deu 1. 1. I elevado a 1 deu i. É diferente. I ao quadrado, menos 1. Também diferente. I ao cubo, menos i. Daqui para frente, você vai começar a perceber uma coisa, ó. Quais foram os resultados obtidos? 1, i, menos 1, menos i. A hora que você vai pôr i à quarta, o que acontece? Deu 1. Olha lá. I à quinta, deu i. I à sexta, deu menos 1. Então, o i à sétima, será que dá menos i? Vamos usar i ao cubo vezes i à quarta. Você pode usar qualquer 2 que a soma dá 7, tá bom? I ao cubo, procure i ao cubo, menos i. I à quarta, 1. Menos i vezes 1, menos i. Bom, então, na nossa sequência, 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Né? Deu realmente o menos i que a gente queria. Então, i à oitava vai dar quanto? Ele volta lá de novo. Ó. 1. I à nona, menos 1. Não, não é menos 1 não. É i, né? 1i. E a nona é i. Tá. E vai seguir, tá, galera? I elevado a qualquer número vai dar sempre um desses 4 aqui. Tá? Então, a gente tem 4 resultados possíveis. Então, como é que eu faço com a potência de i quando ela for grande? Por exemplo, i a 17. Vamos começar por aqui. Como é que você vai fazer isso? Como você tem 4 resultados possíveis, você vai pegar esse número aqui e vai dividir por 4, que são esses 4 resultados aqui. Então, vai ficar assim, ó, 17 dividido por 4. Dá 4, né? 4 vezes 4, 16. Sobra resto 1. Esse 1 aqui é o que você vai se preocupar com ele. Sempre com o resto. Então, por exemplo, i elevado a n, esse n aqui sendo um número qualquer, é igual a i elevado a r, sendo esse r aqui o resto do número que você dividir esse n. Então, eu pego n, divido por 4. Ele vai ser igual a i elevado ao resto dessa divisão. Por exemplo, aqui o resto é 1. I elevado a 17 é o mesmo que i
elevado a 1. Então, até aqui, ó, até o i ao cubo, você tem que decorar. Você tem que saber esses 4. Então, é pequeno, né? Que são quem? 1i menos 1 menos i. Você decorar a sequência, né? Começando no i elevado a 0, lógico. Então, i elevado a 17 é o mesmo que i elevado a 1, que é quanto? Que é o próprio i. Vamos pegar um aqui agora, outro. Tipo, i elevado a 47. Quanto dá i elevado a 47? Eu vou pegar o 47, vou dividir por 4. 11, né? 11 vezes 4 dá 44. Sobrou o resto 3. Outra coisa que você vai prestar atenção. O resto aqui, ó, nunca pode ser maior que esse número aqui. Que é o dividendo, né? Não, dividendo divisor, que é o divisor. Tá, então o resto não pode ser maior que o divisor. Se ele der igual ou maior, você pode aumentar o número que está aqui. Vamos supor, se eu divido dá 5 aqui, você pode vir cá e aumentar de 11 para 12, tá? Um exemplo. Sobrou 3. Significa que i a 47 é igual a i elevado a 3. Quem é i elevado a 3? É o último da nossa sequência, ó. E é o menos i. Entendeu como é que funciona aí as nossas potências de i? Tá, é bem tranquilo. Vou fazer um exemplo. Um exemplo maior, tá? Nos exercícios, ele pode usar esquemas assim, ó. Elevar a 2.000 e tanto, tá? 3.000. Aí você vai fazer sempre assim. Você vai dividir por 4 e se preocupar com o resto. Ok? Mas o exemplo que eu vou fazer é diferente. Deixa eu fazer assim, por exemplo, ó. Exemplo. 1 menos i elevado a 12, por exemplo. Tá? Vamos usar isso. 1 menos i elevado a 12, se aqui não fosse i, se fosse x, por exemplo, 1 menos x elevado a 12, aí você ia ter que aplicar binômio de Newton. Tá? Porque esse daqui ia ser esse parêntese vezes ele mesmo 12 vezes. Mas por sorte, aqui dentro é o i, é a nossa unidade imaginária. E eu sei que as potências de i, né, só tem esses 4 valores, mas tem aqui um 1 junto. Então, eu vou pegar essa potência 12 e vou quebrar ela numa potência menor. Então, vai ficar assim, ó. 1 menos i. Vou colocar 2. Com colchete aqui. E 6, tá? Então, isso daqui já é a propriedade de potenciação. Né? Chama potência de potência. Quando você tem lá, assim, 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Um dentro do parênteses e um fora, você multiplica. Isso é o mesmo que 2 à sexta. E se eu tiver o 2 à sexta, eu posso quebrar isso aqui. Né? 2 e 3. Porque 2 vezes 3 é 6, você não altera o resultado. Então aqui, colchete, um dentro e um fora. 2 vezes 6, 12. Então ele volta para os 12. Por que eu fiz isso? Porque eu consigo resolver com potência 2. É mais fácil. Com potência 2... Você lembra? Isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é quadrado primeiro. 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais quadrado segundo. Lembrando que isso daqui está elevado a 6. Vamos resolver aqui dentro. Ó. Então vai ficar 1. Vou trocar o colchete por parênteses agora. 1 menos 2i, não tem jeito de fazer a conta, né? Só que i ao quadrado tem. Eu não sei se ele ainda está na imagem aqui. Mas olha só. I ao quadrado, ele vale menos 1. Tá aqui então, ó, menos 1. Ainda elevado a 6. Ó, tem um positivo aqui, que gostoso, ó. 1 com menos 1 dá 0. Você cancela, né? O que você chegou aqui agora? Menos 2 i elevado a 6. Aqui, galera, você tem dois números aqui, ó. Você tem o 2 e tem o i elevado a 6. Tá? Para resolver isso aqui, você tem que pôr uma potência em cada um.
Então você pode fazer assim, ó. Vou voltar aqui, ó. Você pode fazer assim, ó. Menos 2 elevado a 6 vezes I elevado a 6. É um jeito de fazer. Como o I tá sozinho agora, você consegue fazer a potência dele, tranquilo. Ó, menos 2 elevado a 6 aqui é par. Sempre que você tem parêntese e o expoente for par, dá positivo. 2 a sexta é 64. Vezes o resultado de I a sexta. Bom, o I a sexta você consegue ver ele aqui já. Ó. O I a sexta menos 1. Mas como é que você faria se não pudesse ver? Você pega o 6, divide pelo 4, dá 1. 1 vezes 4, 4. Sobra o resto 2. Então, o I a sexta é igual a I elevado a 2, que é o nosso famoso menos 1, tá? Presta muita atenção no I ao quadrado aqui. I ao quadrado menos 1, olha o I a sexta, menos 1. Então, menos 1 aqui, 64 menos 1, menos 64. Então, essa é a resposta de 1 menos I elevado a 12. Tá? Então, teve aqui um artifício aqui de quebrar essa potência. Tá? Então, é assim que você vai fazer sempre que for aqui. Não esquece do trinômio, tá? Muita gente vem cá, leva esse e esse, esquece. Bom, é isso. Então, próximo videozinho, a gente já começa na parte da multiplicação e da divisão de números complexos na forma algébrica, tá? É isso, valeu. Dá uma ajuda aí. Se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, dá um joinha aí. Abraço.